com isso a gente vai estar iniciando o terceiro bloco, que já é mais voltado para essa sua parte, essa sua carreira na área de assessoria. E, e também a gente tem que procurar envolver um pouco mais a tecnologia no desenrolar da carreira, desde o seu início até hoje, o quanto a tecnologia vem influindo na sua carreira. Então, baseado nisso, a gente pergunta para o senhor como essas mudanças da TV e do rádio para a área de assessoria se deu. E ainda visto que o senhor já iniciou diretamente no Cruzeiro, que é um grande clube, um clube reconhecido no país. Como foi essa mudança para o senhor, os desafios que o senhor teve, os problemas que o senhor encontrou dessa mudança de rádio e TV para a produtora e posteriormente para a assessoria de imprensa do Cruzeiro? Olha, esse trabalho que eu fazia na produtora, que era um trabalho institucional, é voltado muito para a linguagem da empresa, né? É um tipo de assessoria que a produtora fazia para principalmente mobilizar os funcionários na área de produção. O desafio deles era dobrar a produção de aço da Gerdau Açominas sem contratar nenhum funcionário e num processo de expansão do parque da usina. E aí eles começaram a fazer um trabalho exatamente de conscientização dos funcionários, né? Esse trabalho já existia, eu não cheguei no começo dele, cheguei mais no meio do caminho, né? E era uma coisa que eu queria experimentar, não pelo lado financeiro, mas eu achava que era uma proposta interessante de eu conhecer coisas diferentes no jornalismo. Então, quando eu fui participar desses 2 telejornais, eu tive a oportunidade de lidar muito com as assessorias de imprensa, tanto da Gerdau Açominas quanto do banco. E aí eu fui aprendendo o que nós podemos dizer o outro lado da notícia, né? Ao mesmo tempo em que eu produzia os VTs para os telejornais, eu entendia o que as assessorias pretendiam com aquele trabalho. Isso me ajudou muito. Durante esse período em que eu fui para o SBT em São Paulo, que eu voltei para trabalhar na produtora, mesmo assim eu continuei tendo um relacionamento muito grande com os clubes da capital. Porque, na verdade, há 16 anos eu diariamente estava presente dentro do Cruzeiro, do Atlético, América, Minas Tênis Clube, também dentro da Federação Mineira. Então eu tinha uma relação muito grande com as pessoas desses clubes, né, e das entidades. Eu nunca me desliguei 100%. E quando o Cruzeiro me chamou, um ano depois que eu havia saído da Globo, quando eu fui depois de ir para São Paulo, eu sabia, já tinha uma noção boa de assessoria. Primeiro que eu conhecia assim, relativamente bastante da história do Cruzeiro, do dia a dia do clube, pelo fato de durante 16 anos eu vir aqui diariamente fazer reportagens sobre o dia a dia do clube, né? Então eu já conhecia bastante do Cruzeiro e tinha aprendido um pouco de assessoria. E aí me foi feito o convite, é claro que mais uma adaptação, né? Nessa época eu já estava com 43 anos, mas eu sabia que era um recomeço e que eu tinha que ter humildade, discernimento, tranquilidade para chegar num novo veículo e aprender muita coisa. A equipe aqui do Cruzeiro foi fantástica, me ajudou demais nesse começo, né? E os veículos de comunicação, eu já me relacionava com muitos jornalistas que cobriam o Cruzeiro. Isso também facilitou bastante a minha adaptação. Talvez se eu tivesse saído aqui de Belo Horizonte para trabalhar na assessoria de imprensa de um Flamengo, de um Corinthians, eu tivesse uma dificuldade, com certeza não, eu ia ter uma dificuldade muito maior, por mudar de cidade, por estar num outro espaço em que eu não convivia tanto com as pessoas, né? Mas o fato de eu estar aqui em Belo Horizonte e ter essa relação me ajudou bastante. Então foi uma transição que não foi tão sofrida como foi do rádio para a televisão. Essa sim foi bem difícil para mim, né? Com assessoria, eu te diria assim que com 3, 4 meses eu já entendia bastante o segredo desse negócio. Seguindo a nossa entrevista, como eu havia dito, a gente tem que, devido à matéria, a gente tem que entrar um pouco na área de tecnologia também, no caminhar da entrevista com o senhor. Então, baseado nisso,
como essas novas tecnologias que vêm surgindo, como o celular, smartphone, a internet, vem influenciando no serviço do senhor aqui na área de assessoria do Cruzeiro, e qual a relação que esses aplicativos de comunicação direta, igual WhatsApp, Messenger, se isso vem atrapalhando, vem auxiliando no serviço do senhor, e o que o senhor acha desses novos meios, desse novo estilo de jornalismo, onde uma pessoa vê um fato na rua, ela já está ali filmando e tal, já está divulgando mais rápido, essa velocidade que esses novos meios vêm disponibilizando? Eu acho que a grande transformação que o jornalismo teve do meu início em 88 para hoje é exatamente na área de tecnologia, né? A velocidade que a gente hoje tem para tornar de conhecimento público um determinado fato, né? Eu costumo dizer que o jornalista é uma pessoa que foi escolhida para presenciar assuntos de interesse público, depois prestar o seu testemunho, né? Então a gente vai até um determinado fato, a gente enxerga tudo o que acontece, a gente anota, estrutura uma forma de contar aquela informação, é uma historinha, né? E a gente vai levar aquele fato de interesse de milhares de pessoas para um determinado veículo de comunicação. E isso hoje, com os recursos que a gente tem, chega a ser impressionante como a gente consegue contar essas histórias rapidamente para as pessoas que a gente precisa alcançar. Quando eu cheguei aqui no Cruzeiro, em 2006, às vezes eu faço algumas fotos para o nosso site. Eu tinha que fazer a foto, ia ter um computador, botar o cartão no computador, copiar as fotos para dentro do computador, para mandar por e-mail para a redação aqui da Toca da Raposa. Às vezes só no dia seguinte é que eles iam publicar essa foto. Então era um processo muito moroso, né? Hoje, com o telefone celular, eu faço a foto, eu mando para o WhatsApp, 2 minutos depois ela está publicada no nosso site. E televisão, então, era uma coisa absurda, né? Você ia à rua, você tinha que fazer a gravação, levar aquele material para a emissora, em máquinas de edição que eram muito lentas. Você tinha uma quantidade reduzida de espaço que você poderia ocupar naquelas fitas. Então você tinha que gravar as coisas com muito controle, né? As edições eram muito lentas, e aí até você esperar a hora do noticiário. Então era um processo muito devagar. Hoje eu fico vendo os repórteres que chegam aqui com essas mochilas que eles chamam de mochilink, né? Cheio de chip lá dentro, e o treino está acontecendo, eles estão transmitindo ao vivo, e está dentro do site da Globo.com, está do Super Esportes, e com uma velocidade absurda. Então eles ficam ali alimentando o noticiário deles de uma forma impressionante. Na nossa relação com os setoristas, com as redações, a gente vem utilizando tudo que vem surgindo, a gente vem usando. Agora, o que mais tem me chamado assim, a atenção, que eu acho que é uma coisa que revolucionou mesmo a história da comunicação, é o WhatsApp, né? A gente tem uma série de possibilidades dentro dessa ferramenta que nos auxilia em muito. Mesmo nas ligações, eu recebia antigamente 40, 50, 60 ligações por dia de repórteres querendo informações do Cruzeiro. Hoje eles estão deixando de ligar, mas mandam muito mais perguntas através do WhatsApp. E aí eu cheguei a criar um grupo de setoristas, em que ao invés de eu ficar respondendo a um por um, eu respondo ali, e aquela informação ela chega a 60 pessoas ao mesmo tempo, né? Da mesma forma, é o material que eu envio para eles, né? Às vezes eu estou num determinado jogo com o Cruzeiro, fora de Belo Horizonte, alguém me pede um material, eu publico no WhatsApp, quando eu vejo já está nas telas aí dos sites. Então, mas acho que a gente ainda tem muito a aprender nessa área. Nós estamos começando a explorar alguma coisa que não foi feita necessariamente com esse... Eu não imagino que isso foi feito com esse sentido. Eu acho que nós estamos aproveitando algo que surgiu, né? O WhatsApp não foi criado para jornalista, né? Foi criado como um entretenimento, uma forma das pessoas se comunicarem sem pagar tarifas, né? E o jornalismo está sabendo aproveitar muito bem essa ferramenta. As redes sociais, aí eu já faço uma série de restrições com relação à rede social.
Eu tenho observado que muita gente ainda não sabe lidar com rede e tem quebrado a cara, tem postado muita coisa que depois traz lá na frente uma repercussão negativa, né? Às vezes publica num momento de empolgação e nós acabamos de ter o caso do Flamengo, né, que tem 5 jogadores que foram afastados por estarem numa festa que é comum, né? Nós não vamos aqui ficar bancando os hipócritas, né? Nós estamos aqui para falar a verdade com as pessoas, né? Os jogadores participam sim de festas, né? É um direito deles. Eles vêm, cumprem o horário, cumprem a carga determinada pela comissão técnica e na hora de lazer deles, eles tranquilamente podem ir para o seu churrasco, podem ir para uma festa. Isso acontece com nós jornalistas, né? E aí os jogadores foram para uma festa ou para um churrasco após um treino na parte da manhã e resolveram postar nas redes sociais a confraternização deles. E a torcida não concordou com aquilo, né? Então eu acho que com relação à rede social, as pessoas precisam amadurecer muito mais, né? Acho que todo mundo, não só o pessoal do futebol, né? Vejo muita gente famosa, pessoas públicas, cometendo os erros com rede social. Eu acho que às vezes as pessoas estão se expondo de uma forma desnecessária. Eu não preciso ficar dizendo para todo mundo o que eu estou fazendo o tempo inteiro, né? Ainda mais contando vantagens. Uma vez eu vi na Globo News uma senhora americana que é especialista em redes sociais e ela falando exatamente isso. As pessoas quando vão, por exemplo, para o Facebook, elas só publicam coisas que são boas da vida dela. Então, quando ela vai postar uma foto, ela escolhe o melhor ângulo que ela tirou aquela foto. Se a foto não está boa, se ela ficou com a cara inchada, o olho está vermelho, ela descarta aquela foto. Então, na verdade, você fica ali tentando vender para as pessoas uma coisa que ela não é 100% real. A vida de nenhum de nós é uma vida só de bons acontecimentos, né? E as pessoas ficam ali postando e acham aquilo uma exposição desnecessária, né? Eu não sou contra quem quer ter seu Instagram, seu Twitter, seu Facebook, que saiba usar esses aplicativos, mas é uma coisa que me preocupa muito. Me preocupa muito também na minha área específica de trabalho, né? A gente conversa demais com os atletas sobre isso, para eles tomarem muito cuidado com o que eles estão postando, com quem eles estão relacionando, né? Essas informações nem sempre elas são bem entendidas pelo público externo. Uma coisa é a minha intenção, outra coisa é a sua percepção, né? E se eu não for muito claro naquilo que eu estou querendo dizer, você vai me entender de uma outra forma, né? Eu costumo dizer que todos os fatos eles têm no mínimo 2 ângulos. Tem um ângulo que eu olho e o seu, né? Que não é o mesmo. Nós estamos frente a frente. Você está olhando para uma posição da sala e eu olhando para outra posição. Assim é a leitura do que a gente faz com tudo que a gente vê na vida, né? Então me preocupa muito, mas eu acho o WhatsApp assim a grande revolução do momento. Eu acho que isso aí é um aplicativo que serve para a gente usar no trabalho, de entretenimento, com famílias, mas a gente também precisa saber usar.